Olá, pessoal. Nessa aula, então, dando continuidade, nós vamos ver a ordem, três ordens, tá? A ordem Odonata, Dermaptera e Neuróptera. Primeiro, então, iniciando da ordem Odonata. A ordem Odonata é uma ordem também de predadores, tá? O seu desenvolvimento é o desenvolvimento hemimetabólico ou hemimetabolia, aonde passa pela fase de ovo, ninfa e adulto. As ninfas dessa ordem, elas são chamadas de naides, tá? As ninfas vivem na água, se alimentando de outros animais, né? Girinos, outros insetos aquáticos e alguns pequenos peixes, tá bom? Depois elas passam, então, para a fase adulta, emergindo os adultos, que são conhecidos normalmente como libélulas, tá? Então, as libélulas depositam seus ovos próximos a lagos, rios, lagoas. Em áreas de piscicultura, ela é considerada uma praga agrícola, né? Porque as suas ninfas se alimentam de alguns peixes pequenos. Tá? Anfibiótico, então, são insetos que vivem parte da vida na água. A sua postura pode ser endofítica, dentro de algum galho próximo à água, dentro de algum tecido vegetal próximo à água, ou exofítica, na parte externa desses galhos, né, dessas outros. Aqui, então, nós temos a odonata, né, em momento de cópula. No momento de cópula, elas fazem a cópula em voo, tá? E aí, no voo, a gente vê esse formato até de coração aqui do macho e da fêmea, e eles fazem, então, a sua cópula em voo. Depois, as fêmeas depositam seus ovos. Uma curiosidade é que elas podem chegar a uma velocidade aí de 80 km por hora, são pragas na piscicultura e predadores, então, muito vorazes. Essa é a ninfa naide, no seu último estágio de desenvolvimento. A gente já viu, porque a gente vê aqui a teca alar, né? Que é essa estrutura, essa teca alar, que vai dar origem depois, quando se formar o adulto, às asas, tá? Então, a gente observa que está no seu último íster, depois ela sobe próximo ao galho, aguarda algum momento e depois começa, então, a emergência do adulto, conhecido como libélula. Então, a gente vê o que tem uma característica, né? As asas das odonatas, né? São asas muito membranosas, são asas membranosas do primeiro e segundo par, que tem muitas nervuras, tá? Elas ficam nessa posição, né? Abertas, assim, mesmo ela em repousos, tem os olhos bem compostos, bem grandes, tá? Possui 3 ocelos, né? E a antena é cetácea, muito pequenininha, tá? As pernas ambulatórias aqui e no final do abdômen ela possui uma estrutura, né, que é o apêndice abdominal, chamado cercus, o que auxilia muito nesse processo de cópula, ó, aqui, para segurar aqui a cabeça. Esses cercos, então, auxiliam no processo durante a cópula para segurar um inseto ao outro ali, um adulto ao outro. A gente viu naquela chave de classificação que eu passei para vocês, né? Nós temos, então, a classificação de algumas famílias de odonata, tá? Nós temos duas subordens. O que a gente vai observar primeiro? As asas anteriores e posteriores são diferentes na forma e inervação. Base das asas posteriores são mais largas do que a base das asas anteriores. Então, nós temos uma figura. Então, asa posterior e interior. A base da asa ali, a junção da base da asa, que está próxima ao tórax, elas têm mesma largura, tá? Ou elas têm larguras diferentes. Então, aqui a asa anterior e posterior semelhantes na forma, inervação e largura. Então, aqui a largura das duas é igual. Nessa daqui, a largura das duas são diferentes. Vamos ver a imagem? Então, aqui nós temos a imagem, ó. Essa daqui, essa primeira, que seria a subordem Anisoptera, você vê que a asa anterior, ela é menos larga do que a posterior. Então, são larguras da base da asa aqui, tem larguras diferentes. Enquanto a subordem Zygoptera, a base da asa, das duas asas, tem a mesma largura, tá? Então, vamos voltar lá. Então, asas, a base das asas diferentes, a gente iria aqui para número 2. Se as asas das bases fossem iguais, nós iríamos para número 3, tá? Então, aqui, asas diferentes na largura e aqui asas com mesma largura na base. Então, aqui,
Então, se a gente, aí, qual que é a segunda coisa que a gente olha? Então, a gente vai olhar aqui as asas anteriores e posteriores mais largas, né? Asas com larguras diferentes na base. Se é com largura diferente na base, a gente vai para o número 2. Número 2, ela possui triângulos diferentes nos dois pares de asa, né? Ou triângulos são semelhantes nos dois pares de asa, né? Então, vamos ver se os triângulos são diferentes ou se os triângulos são iguais. Vamos ver a imagem agora. Então, aqui nós temos a imagem. Nós temos aqui nessa região, né, esse triângulo aqui, voltado para baixo, sempre acompanhando o mouse, tá, gente? Para baixo, enquanto no segundo par de asa, a gente tem o triângulo aqui mais lateral, tá? Então, nesse caso, os triângulos do primeiro e segundo par de asa são diferentes, tá bom? São diferentes, tá? Então, voltando aqui, triângulos diferentes nos dois pares de asa. Qual é a família? Libelulide. Tá? Então, se a gente vê triângulo diferente, libelulide. Vamos ver a outra. Aqui, ó, esse triângulo voltado para a lateral e esse voltado para a lateral. Então, os dois triângulos são iguais aqui. Esses dois triângulos sendo iguais, a esnide. Então, triângulos diferentes, libelulide, triângulos iguais, nos dois pares de asa, a esnide. Tá? Então, a gente consegue já identificar a família, né, nesse caso. E lembrando que, né, o primeiro e o segundo par de asa tem bases de larguras diferentes, tá bom? Na próxima, então, se a gente observar que as asas anteriores e posteriores têm a mesma largura, né, aqui, mesma largura na base, que seriam essas aqui, o que que a gente vai olhar? Duas nervuras antenodais, ou várias nervuras antenodais nas asas. Vamos olhar a foto, então, do que seria essa nervuras antenodais. Ela pode ser, quando ela tiver duas nervuras antenodais, coenagriônide, várias nervuras antenodais, calopterigide. Então, vamos lá. Opa. Então, vamos ver aqui. Nós vamos olhar nessa região aqui, na nervura costal, tá? Que é essa região aqui, ó. Essa região, olha, segue o mouse, gente. Se a gente tem duas nervurinhas aqui, antenodais, na parte costal aqui da asa, tá? Ou se a gente tem várias nervuras antenodais. Se a gente vê só duas nervurinhas antenodais, é coenagriônide. Se a gente vê várias aqui nessa, a gente consegue ver aqui na costal, ó, saindo da base, várias nervuras antenodais. Se tem várias nervuras antenodais, calopterigide, tá? Então, assim, a gente consegue identificar as famílias, né, as principais famílias de libélula. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Agora, as dermápteras, né? A ordem dermáptera, tá? São ordem também de predadores. É muito comum a gente encontrar na cultura do milho, né? Elas possuem cercos, né? A gente já viu isso, é uma característica da ordem dermáptera, a asa do tipo élitro, aparelho bucal delas é mastigador, e o primeiro par de asas do tipo élitro, e obrigatoriamente possuem cercos, tá? Ela tem a metamorfose, então, hemimetabólica, é ovo, ninfas e adulto. Aqui a gente tem uma ninfa, né, onde não tem as asas ainda, ovo, ninfa e adultos, e tanto na fase ninfal como na fase adulta, ela se alimenta de outros insetos. Na cultura do milho se alimenta muito de pequenas lagartas, a lagarta do cartucho do milho, e dos ovos, né, de lepidópteras, tá bom? Produção sexuada, tá? Algumas famílias da dermáptera. A ordem dermáptera é mais difícil a gente visualizar sem o auxílio de uma lupa, tá? A lupa facilita a visualização das estruturas que a gente vai ver aqui. Então, vamos lá. Vendo a chave de classificação, o segundo tarsômero prolonga-se além da base do terceiro. Então, o segundo tarsômero, aqui a gente vê 1, 2, 3 tarsômeros. Acompanhe no mouse, tá? 1, 2, 3, e aqui embaixo também, 1, 2, 3, tá bom?
Então, primeiro, segundo e terceiro tarsômero, primeiro, segundo e terceiro, e logo depois vem a garra aqui na ponta, né, o pós-tarso. Então, o segundo tarsômero prolonga-se além da base do terceiro. Então, nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Tá vendo que esse aqui prolonga-se além da base do terceiro. Enquanto esse aqui não prolonga-se. O segundo tarsômero não prolonga-se além da base do terceiro. Como eu disse, essa visualização é muito mais fácil da gente fazer na lupa, tá bom? Então, se ela prolonga-se além da base do terceiro, a gente vai para o número 2, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente vai para o número 2, né? Segundo tarsômero dilatado distalmente, ou seja, mais largo do que o terceiro. Então, além dele se prolongar, ele é mais largo que o terceiro. E o segundo tarsômero não dilatado, ou seja, da mesma largura que o terceiro. Então, vamos ver a imagem. Aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro tarsômero. O segundo, ele prolonga-se aqui a base do terceiro, tá vendo? Né? Só que ele é mais dilatado. Ele é dilatado. Então, nesse aqui, se ele for dilatado, ele é forficulide, né? Que é essa família que a gente encontra na cultura do milho. A família forficulide é muito comum de ser encontrada. Já, se o segundo, ele prolonga-se, né? Mas ele não é dilatado, é a família Quelixoquide. A família Quelixoquide, então, se não for dilatado. Então, aqui a gente tem, ó, o segundo tarsômero dilatado, que é a espécie mais comum na cultura do milho, é a Dorus luteis, tá? Que é dilatado, então, a família Forficulide. Aqui outra Dorus luteis, é muito comum da gente ver na cultura do milho, tá? Ali se alimentando de outros insetos. Então, vamos lá, a ordem Neuróptera, tá? A ordem Neuróptera, ela também é uma ordem de predadores. Diferente das anteriores, o desenvolvimento dela é holometabólico. O que é isso? Passa pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. As asas são membranosas, os dois pares de asa, porém possuem muitas nervuras, tá? A maioria deles é terrestre, pode ter algum que vive em solo. O desenvolvimento, então, holometabólico, e são insetos mastigadores. A fase larval mastigadora, se alimentando de outros insetos. Então, aqui nós temos os mantispide. Qual que é a característica dos mantispide? Tá? Eles são semelhantes ao louva-a-Deus porque o primeiro par de perna deles são raptatória, né? Que é para capturar presas. Então, a gente vê que aqui, entre a tíbia e o tarso, a gente prende aqui outros insetos. Aqui nós temos o fêmur, a tíbia, e os insetos são presos, então, aqui nessa estrutura, né, entre a tíbia e o tarso, tá? Aqui a gente consegue visualizar ele com a perna já mais aberta, tá bom? As duas asas membranosas com muitas nervuras, tá? Então, o louva-a-Deus, ele possui o primeiro par de perna raptatória, mas o primeiro par de asa do louva-a-Deus é do tipo tegmina. Os mantispides, que são neuróptera, possuem os dois pares de asa membranoso com muitas nervuras. Né? Muito reticulado, que a gente chama. Tá? Aqui predam até aranhas e vários outros animais. Os mantispide. Os crisopídeos. Os crisopídeos, eles são predadores também. Os crisopídeos possuem, então, muitos possuem essa coloração verde, meio luminescente, né, meio brilhante. Ele possui as asas membranosas também com muitas nervuras, tá? Na fase adulta, algumas espécies não se alimentam, até pode ter algumas que se alimentam. Na Europa, a gente tem uma espécie específica, que é a Chrysoperla carnea, que se alimenta também na fase adulta de outros animais. Eles depositam seus ovos sobre a estrutura vegetal. Eles desenvolveram uma estrutura chamada pedúnculo para depositar os seus ovos. Porque como são predadores e depositam vários ovos, quando a larva aqui eclode, ela desce pelo pedúnculo e vai em busca de presas para se alimentar.
né? Porque a larva é predadora, a larva é do tipo campodeiforme, assim como as larvas da joaninha, com as pernas bem compridas, bem articuladas para se locomover rapidamente. E por que que ele desenvolveu, assim, no seu processo de evolução, esse pedúnculo? Porque como é um predador muito voraz, se a larva dele eclodisse aqui primeiro, desse ovinho aqui, ela já ia se alimentar aqui dos ovos dos seus irmãos, né? Então, isso diminuiria aí a quantidade de indivíduos da espécie. Então, eles desenvolveram essa estrutura porque a larva desce, então ela não sobe novamente para se alimentar aqui, né, dos irmãos e vai em busca, então, de outros alimentos. É muito incomum a gente encontrar, se alimentar de tripes, de pulgão, de mosca branca, né? É muito comum encontrar em roseiras e em várias culturas. Na Europa, eles usam muito a liberação desse inseto, desse crisopídeo, em áreas de estufa, porque ela tem muita produção em área de estufa. Então, em área de estufa, você consegue liberar esse inseto e ele deposita seus ovos e as larvas se alimentam das pragas que podem aparecer ali. Então, é mais controlado, então é muito utilizado na Europa para controle biológico, tá? A liberação desse predador. Aqui são as ninfas desse predador. Alguns deles são conhecidos, algumas espécies conhecidas como bicho lixeiro. É muito comum a gente encontrar esse que é conhecido como bicho lixeiro em área de frutíferas, tá? Mangas, citros, porque ele vai se alimentando aqui, ó, de outros ovos, de outros animais, ele pega o resto do alimento e joga sobre o seu corpo, como um mecanismo de se defender de predadores. Né? Ele fica escondido, ele parece ser maior e às vezes o predador vai e bica aqui ou come essa parte, ele consegue escapar. Então, algumas espécies têm a larva com maior pilosidade, mais pelos, que conseguem aderir, então, o resto do alimento. Então, sendo conhecido a larva como bicho lixeiro, tá? E aqui a gente tem larvas já que não possuem esse hábito. Então, aqui todas do tipo campodeiforme, já menos pilosidade, essa que eu estou mostrando com o mouse, ó, essa aqui, e não tem esse hábito de jogar o resto do alimento para fora, que mostra ela se alimentando de pulgão, aqui é a sua mandíbula, as mandíbulas bem desenvolvidas, se alimentando de ovos e pulgões, tá? Depois faz aquela fase de pupa e se torna um adulto. A gente tem aquela coloração verde, que é o mais comum, tá? Mas também tem marrom, amarelado, várias espécies diferentes. Então, aqui a gente vê a pupa do crisopídeo. Então, a família é Crisopide e o nome comum dele é crisopídeo. Aqui, então, a pulpa dele, aqui emergindo o adulto. Outra família da ordem Neuróptera, que também é predador, tá? São as Mirmiliontides. Mirmiliontide é uma família que normalmente é chamada de formiga-leão. Por quê? Ela se alimenta de formigas, tá? Então, na fase larval, essa é a larva dessa família. Essa larva, ela constrói estruturas no solo com areia que ficam parecendo um funil. E ela fica aqui dentro, aqui no centro, tá bom? E o que que acontece? Quando a formiga vem andando, como aqui a areia, ela construiu uma estrutura, a formiga escorrega por essa areia. E aí a larva da formiga-leão ataca a formiga e come formiga. Como ela come formigas, ela é chamada de formiga-leão, tá? Então ela faz essa estrutura no solo, fica aqui dentro, na hora que a formiguinha vem andando, escorrega aqui, ela ataca e pega a formiga, tá bom? Se a gente vê o adulto, a fase adulta, lembra uma libélula, tá? As asas lembram bastante nervura, né? Só que a formiga-leão não possui antena cetácea pequena. A antena das libélulas da odonata, a gente nem consegue muito visualizar elas a olho nu, precisa do auxílio da lupa para ver elas. Já a antena dos adultos da formiga-leão, que é Myrmiliontide, a gente consegue visualizar com facilidade, né, essa antena clavada aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um vídeo da formiga-leão. Vocês visualizarem aí, ó, ela aqui, tá vendo? Ela fez essa areia bem fininha e fica bem no funilzinho, né? Ela faz um funil.
e fica bem aqui no centro. Tá vendo? Quando a formiga cai, ela não consegue subir com facilidade, ela fica escorregando, ó. E aí a formiga-leão, a larva, pega a formiga e come ela. Aqui já tem até um resto de uma outra formiga aí, que já vai junto ali. Então, ela sempre tá arrumando esse funilzinho dela aqui, para a formiga sempre não conseguir sair com facilidade e ela conseguir, então, se alimentar da sua presa, por isso conhecida como formiga-leão. Bem conhecido. Aí aqui mostra a ninfinha, a larva, né? A larva, tá? Que é ovo, larva, pupa e adulto. Isso daí. Voltamos aqui. Agora, outras ordens onde a gente não vai estudar quais são as famílias dessas ordens, a gente vai só pegar um exemplar, né, para coleção sem identificação de família, só da ordem, são os trips, tá? Então, os trips, eles são insetos muito pequenos, muito pequenos mesmo, tem as asas franjadas, tá? O aparelho bucal é do sugador labial triqueta. Lembra quando a gente viu morfologia? Ele é o único que tem uma única mandíbula, 2 estiletes. Aí ele raspa o tecido vegetal com essa mandíbula e com os 2 estiletes ele suga ali aquele líquido que ele está raspando, tá? Então, qual que é a principal característica da ordem Tisanoptera? Aparelho bucal, sugador labial, triqueta. É uma praga de várias culturas. Então, aqui mostra que ele raspou o tecido vegetal, fica com essa aparência prateada. Ele pode raspar flores, folha, frutos, tá? O desenvolvimento é hemimetabólico, ou seja, passa pela fase de ovo, ninfa e adulto. Então, se alimenta do tecido vegetal tanto na fase adulta quanto na fase de ninfa. E ele transmite doenças. É uma grande praga agrícola que transmite doenças para várias culturas. Nós vamos ver bastante ele no que vem. Algumas, por exemplo, em feijão, ele se alimenta da flor do feijão. E quando ele raspa a flor do feijão, ele causa abortamento da flor, a queda da flor. Então, aí não dá o desenvolvimento do fruto. Em muitas culturas, como o tomate, ele transmite doenças, né? E aí prejudica, além do dano direto que ele causa, que é o dano devido à alimentação, né? A destruição da parte do tecido vegetal, ele ainda transmite outras doenças que podem afetar a planta. Bom, pessoal, era isso, então, até a próxima aula.